Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria ter você aqui comigo para mais um momento precioso de reflexão na Palavra de Deus. Hoje quero te convidar a fazer uma pausa nesse corre-corre do dia, deixar as preocupações um pouquinho de lado e contemplar comigo uma das mensagens mais lindas e reconfortantes da Bíblia. Já parou para pensar no quão pequenos somos diante de tudo que existe? Já sentiu aquele aperto no peito ao olhar o céu estrelado, ou ouvir o som das ondas e se perguntar qual é o seu lugar nesse mundo tão imenso? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. No Salmo 8, o rei Davi expressa esse sentimento de maravilhamento, humildade e gratidão diante da grandeza de Deus e da beleza da criação. E o mais bonito, ele nos lembra que, mesmo sendo pequenos, somos imensamente valiosos para o Senhor. Se você tem sentido o peso do mundo ou se anda precisando de esperança, essa mensagem é para você. Fique comigo até o final, porque hoje Deus vai falar ao seu coração de um jeito muito especial. Você já parou para olhar o céu numa noite estrelada? Aquele momento em que tudo parece silencioso, as estrelas brilham lá no alto e você sente o coração pequeno diante de tanta grandeza? Talvez tenha parado perto do mar, escutado as ondas e sentido a imensidão do mundo. É nessas horas que a gente se pergunta: quem sou eu, afinal, nesse universo tão gigante? E foi exatamente esse sentimento que o rei Davi colocou no Salmo 8. Ele olhava para os céus e para a natureza e, maravilhado, escrevia palavras que até hoje tocam nossos corações. É um salmo que fala sobre como Deus é grandioso, como a sua criação é linda, e mesmo assim ele se importa conosco, seres humanos tão pequenos diante de tudo isso. Davi começa o salmo com uma declaração de louvor que ecoa por toda a terra. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra! Ele reconhece a majestade de Deus não apenas onde vive, mas em todos os cantos do mundo. Para Davi, o nome de Deus era algo tão especial, tão poderoso, que merecia ser exaltado em cada canto da criação. Imagine só, o mesmo Deus que criou o céu, as montanhas, os rios e as estrelas, também conhece o seu nome. Davi diz que a glória de Deus é tão grande que ultrapassa os céus, indo além de tudo que os olhos podem alcançar. E ele nem precisava de telescópios ou ciência moderna para perceber isso. Bastava olhar para o céu estrelado e ver ali a mão de Deus. O mais bonito é que Davi lembra que até as crianças e os bebês, com suas vozes pequenas, podem louvar e reconhecer a grandeza de Deus. Ele escreve que dos lábios dos pequeninos sai força para calar os inimigos e deixar os maldosos sem resposta. Isso mostra que, para Deus, o que conta não é o tamanho da pessoa, mas a sinceridade do coração. Às vezes, a pureza de uma criança consegue enxergar a bondade de Deus de uma maneira que muitos adultos esquecem. Deus se revela nas coisas simples, no sorriso de uma criança, no canto de um passarinho, no vento que balança as árvores. E isso ensina a todos nós que não precisamos ser grandes ou importantes para falar com Deus ou para perceber a sua bondade. Depois de exaltar a grandeza de Deus, Davi olha para si mesmo e pensa: quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Ele escreve: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que te lembres dele? Essa é uma pergunta profunda e cheia de humildade. Davi reconhece que, diante da imensidão do universo, o ser humano parece tão pequeno, quase insignificante. E é assim mesmo que a gente se sente quando olha para o céu e pensa em quantas estrelas existem, quantos planetas giram ao redor do Sol.
quantas coisas enormes Deus criou. Mas aqui está o detalhe mais bonito. Mesmo sendo pequenos, Deus pensa em nós. Davi continua dizendo que Deus não só se lembra de nós, mas nos fez um pouco menores do que os anjos e nos coroou com glória e honra. Isso quer dizer que, embora sejamos pequenos diante da criação, temos um valor imenso para Deus. Ele nos deu inteligência, capacidade de amar, de criar e de cuidar do mundo ao nosso redor. Cada pessoa é única, especial e importante aos olhos de Deus. Não somos apenas parte de uma multidão ou números no meio do universo. Deus conhece cada um pelo nome. Sabe das suas alegrias e tristezas, dos seus sonhos e dificuldades. E isso é maravilhoso, porque mostra o cuidado e o carinho de Deus com cada vida. Davi então fala sobre a missão que Deus deu à humanidade. Ele diz que Deus colocou tudo o que criou debaixo dos pés do homem. Ou seja, confiou a nós a responsabilidade de cuidar da terra e de tudo que existe nela. Isso inclui os campos, as florestas, os rios, os animais e o próprio ambiente onde vivemos. Deus nos chamou para sermos guardiões da criação. Isso não significa que podemos fazer o que quisermos, mas que temos o dever de proteger e preservar. Quando cuidamos da natureza, quando somos gentis uns com os outros, quando ajudamos quem precisa, estamos cumprindo a vontade de Deus e honrando a confiança que Ele nos deu. Essa responsabilidade também nos lembra que devemos cuidar uns dos outros. Deus fez cada pessoa com valor e dignidade, e a nossa missão é tratar todos com bondade e respeito. Isso vale para os amigos, para os colegas, para os vizinhos e até para quem pensa diferente de nós. Somos todos filhos de Deus, parte da mesma grande família. E quando vivemos com amor, justiça e respeito, estamos refletindo a imagem de Deus na terra. Davi compreendeu isso e deixou registrado no Salmo 8 não apenas sua admiração pela natureza, mas também seu reconhecimento da importância da vida humana e do valor que cada pessoa tem. Por fim, Davi encerra o salmo da mesma forma que começou, exaltando o nome de Deus. Ele diz novamente: Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Depois de refletir sobre a grandeza da criação, sobre a humildade humana e sobre o valor que Deus nos dá, Davi volta para o louvor. É como se ele dissesse: depois de pensar em tudo isso, só posso agradecer e reconhecer como Deus é incrível. Essa é a lição que o Salmo 8 deixa para nós. Mesmo quando o mundo parece enorme e nós pequenos, Deus nunca nos esquece. Ele nos ama, nos valoriza e nos dá a responsabilidade de cuidar daquilo que Ele criou. O Salmo 8 nos ensina que, embora sejamos uma parte pequena do universo, temos um lugar muito especial no coração de Deus. E é isso que o Salmo 8 quer dizer de forma implícita. Ele nos convida a enxergar a grandeza de Deus em cada detalhe da vida, a reconhecer nosso valor diante dele e a entender a importância de cuidar do mundo e das pessoas ao nosso redor. O Salmo revela que, apesar da imensidão do universo, Deus se importa com cada um de nós, valoriza as coisas simples e nos chama para fazer parte do seu plano. Ele quer que sejamos administradores responsáveis do que Ele criou e que vivamos com amor, humildade e gratidão. Assim, toda vez que você olhar para o céu ou para o mar, lembre-se: o Deus que fez tudo isso também fez você e Ele te ama profundamente. Quando pensamos nisso tudo, fica impossível não sentir o coração aquecido. É bom demais saber que o Deus que criou as estrelas e os oceanos se importa com os nossos sentimentos, nossos medos e nossas alegrias.
Ele conhece a sua voz, sabe o seu nome e entende aquilo que ninguém mais consegue perceber. Isso quer dizer que em cada oração, por mais simples que seja, Deus está ouvindo. Até aquele pensamento rápido no meio do dia, aquele suspiro cansado ou aquela lágrima que cai sem ninguém ver, Ele percebe. Porque para Deus, cada detalhe da nossa vida importa. Por isso, o Salmo 8 não é apenas uma poesia bonita sobre a natureza ou sobre o céu estrelado. Ele é uma carta de amor de Deus para nós, mostrando que fazemos parte de algo maior e mais bonito do que imaginamos. Mesmo que às vezes as dificuldades do dia a dia nos façam esquecer, a verdade é que existe um propósito em nossa existência. E esse propósito vai além do que a gente pode enxergar com os olhos. Ele está no cuidado com a criação, no amor pelo próximo, na simplicidade de viver com gratidão e no compromisso de honrar a Deus com aquilo que somos e fazemos. Que possamos então aprender com Davi e fazer do nosso coração um lugar de louvor constante. Que em vez de focarmos apenas nos problemas, consigamos enxergar as maravilhas que Deus coloca diante de nós todos os dias. Seja no sorriso de quem amamos, no canto de um passarinho, no perfume de uma flor ou no silêncio de uma noite estrelada. Deus fala através de tudo isso. E quando aprendemos a ouvir essa voz, a vida se torna mais leve e o nosso coração encontra a paz. Porque acima de tudo, Deus é um Pai amoroso e tudo que Ele deseja é que a gente viva com alegria, esperança e fé. Que mensagem linda e cheia de vida o Salmo 8 nos deixa, não é? Saber que o Deus que criou as estrelas, os oceanos e as montanhas também conhece cada detalhe da nossa história é algo que conforta e renova as nossas forças. Mais do que uma simples contemplação da natureza, esse salmo é um convite para a gente viver com mais leveza, mais gratidão e mais responsabilidade com tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Por isso, eu quero te fazer um convite agora. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou o seu coração ou te fez lembrar que você é amado por Deus, curta esse vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das mensagens que temos compartilhado. Toda semana temos palavras que edificam, fortalecem e enchem a alma de esperança. E aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. Quem sabe Deus não usa você para levar paz e consolo a quem está precisando. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. E que a cada noite estrelada ou a cada manhã silenciosa, você se lembre, o Deus que fez o céu e a terra também cuida de você.